Olá, como é que vocês estão? Bem? Eu espero que sim, e eu espero que o primeiro vídeo da nossa série sobre o sistema nervoso tenha feito muito efeito para você. Muitas pessoas estão comentando, estão mandando para mim mensagens a respeito dos vídeos e tem sido muito positivo receber esses comentários. Na verdade, essa série toda que eu tenho produzido, ela tem a ver com o sistema nervoso, como é que funciona o nosso sistema límbico e também potencializar mais aquelas pessoas que têm essa máquina brilhante para a expansão, que é o cérebro. Por que você falou algumas pessoas que têm essa máquina para expansão? Bem, porque algumas pessoas de fato têm a capacidade de expansão do seu cérebro, do sistema nervoso central, das suas redes neurais, cada vez mais. E algumas pessoas acabam não utilizando isso, ou porque tem preguiça mesmo, ou porque não tem aquele conhecimento, não tem um conhecimento básico de que o nosso sistema nervoso pode se expandir e pode crescer. Mas hoje eu quero que você entenda um pouco justamente sobre isso, sobre a plasticidade neural. Na verdade, a plasticidade neural significa o quê? Significa desenvolver novos caminhos neurais. A ciência comprova que as pessoas podem sim desenvolver novos caminhos neurais ano, após 50 anos, após 40 anos. Isso não é mais novidade para a ciência. Você pode estar constantemente se desenvolvendo. Você pode estar aumentando sua capacidade de aprendizado, aumentando sua capacidade de memorização, de retenção de informações. Tudo isso a partir de estimular as suas redes neurais. E isso é muito importante. E mais uma vez alguém pode perguntar, e o que é que isso tem a ver comigo, que sou um profissional, que acompanha o seu canal, que estou querendo crescer como pessoa e como profissional? Tem tudo a ver. Primeiro, porque quem te rege é o teu cérebro, são as tuas decisões. Vou estar falando hoje, mais na frente, que nós somos mais regidos, mais determinados, né, pelo nosso inconsciente do que propriamente pela nossa mente consciente. Mas você é quem escolhe, normalmente, aquilo que você vai querer reter para você. Então, a primeira dica de hoje é: coloca uma espécie de filtro para aquilo que você vai aprender. Coloca uma espécie de filtro para aquilo que você vai absorver do mundo a partir de agora, tá? Então, veja bem, a plasticidade neural, como eu falei, é essa capacidade que eu tenho a partir de estímulos. E entenda, os estímulos que nós temos do meio exterior, ou seja, os estímulos que eu recebo dos filmes que eu assisto, das palestras que você assiste, dos vídeos que você vê, dos livros que você lê, esses estímulos são capazes de promover crescimento e desenvolvimento do nosso sistema nervoso central. Eu ficaria até mais com a palavra desenvolvimento, com a formação de novas sinapses neurais, novos caminhos neurais, para que você possa realmente aprender alguma coisa. Veja bem, se você passou a vida inteira tentando juntar dinheiro e não conseguiu, se você passou a vida inteira tentando uma promoção e nunca conseguiu, deve estar acontecendo o quê? Você está agindo da mesma maneira e não percebe, porque isso está infiltradamente em você. Isso é capaz de fazer com que você tenha uma programação neural, a ponto de essa programação neural te levar sempre aos mesmos resultados. Então é necessário que para uma pessoa tomar uma decisão diferente, por exemplo, ser um profissional diferente e ter uma promoção, para que aquela pessoa passe a ter o comportamento mais daquela pessoa que ganha dinheiro, que multiplica dinheiro, isso tem que ser diferente daquele comportamento que você tinha de quem perde, de quem ganha pouco, de quem não está satisfeito com o dinheiro. Isso tem mais a ver com a retenção a retenção neural, as informações neurais que você tem, do que propriamente com como é que eu posso te dizer, o teu cotidiano. Tem mais a ver com o que está registrado na tua mente do que o meio que você vive ali naquele momento de adulto. E lá atrás, na tua vida pregressa, na tua vida da infância e adolescência, existem estímulos que foram guardados no teu sistema nervoso emocional, sistema nervoso central, para que pudesse te dar essa programação de quem você é hoje. E isso precisa de fato ser reprogramado. E essa reprogramação ela é feita ou através de repetições, de criação de padrões, ou através de impactos emocionais mais fortes. Mas para isso tem que haver uma decisão sua realmente de procurar ser uma pessoa diferente, de procurar utilizar o que a ciência provou que está aqui à nossa disposição, a nossa plasticidade neural. Existem cientistas que afirmam para a gente, como por exemplo, tem um biólogo chamado John Medina, que afirma que nós, que os seres humanos não têm cérebros iguais com relação às conexões sinápticas. Veja bem, o cérebro é uma estrutura que é igual para todo mundo, em termos de regiões, de lobos, de divisões, de circunvoluções, a estrutura dele é a mesma. Mas com relação à maneira como ele é feito, isso é particular. Ele chega a afirmar que não existem dois cérebros iguais. O seu cérebro é um e o cérebro
cérebro de um milionário é outro, mas se eu comparar 2 milionários entre si, eles têm conexões neurais muito semelhantes, ainda que não sejam iguais. Então, é de se acreditar hoje em dia que entre uma mente rica e uma mente pobre existe de fato divisão, diferença estrutural até, diferença na maneira como as sinapses são organizadas. Então, toda vida que você aprende algo novo, essas sinapses realmente passam a ser reorganizadas de uma maneira onde a estrutura vai te favorecer e vai ser modificada. Vai te favorecer, óbvio, porque aquele conhecimento que você buscou para você é bom, é positivo, né? Como diz hoje em dia, tranquilo e favorável. Bom, esse cara também, o Eric Kandel, é outro cientista que provou que quanto mais informações eu absorvo, mais eu tenho alterações físicas cerebrais de fato. Então, se você pegar um livro hoje para ler, digamos que você pegue um livro transformador como, por exemplo, Desperte Bilionário que é em Você, o livro do Carlos Wizard. Se você pegar um livro como Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, e se você ler aqueles livros e colocar aquilo lá que está em prática, em ação mesmo, aquilo que está na teoria, se você colocar em prática, você vai estar modificando as suas sinapses neurais no sentido de gerar novos estímulos, no sentido de crescimento e desenvolvimento do teu sistema nervoso e da tua mente otimizada para alguma coisa. Se você começar a ler sobre finanças, é muito provável que você se torne bom em finanças. Se você começar a ler e ter experiências sobre negócios, carreira, empreendedorismo, enfim, é muito provável que você também consiga ter esse desenvolvimento cerebral especificamente para isso. Então, o nosso cérebro, em outras palavras, ele é moldável de acordo com aquilo que você quer para você. Uma coisa interessantíssima que eu quero te chamar a atenção, você já deve ter ouvido falar, mas é que nós vivemos uma espécie de situação entre dor e prazer, uma situação onde nós temos a dor e o prazer toda hora se contrastando na nossa mente. Veja bem, nós passamos muito tempo fugindo da dor, nós não queremos dor, a gente não quer tomar uma injeção. Imagina quando você vai dizer para uma criança, olha, vou te dar uma injeção, a vacina, a criança corre com medo. Imagina quando a pessoa vai ao dentista, né? Não quero, vai ter que ligar aquele motorzinho. Então a pessoa foge bastante da dor. Tá? Mas a pessoa busca o prazer. Vamos pegar esse exemplo aí do dentista, não estava no script não, mas vamos pegar porque eu achei legal esse exemplo. Veja só, a pessoa evita a dor, tá? E essa pessoa não consegue sublimar o prazer. Então veja bem, prazer e a dor se contrastam. As pessoas se movem de acordo com o prazer e a dor. Então se a pessoa, por exemplo, está de madrugada, eu vi essa cena acontecer muitas vezes na minha vida, na minha infância. Meu pai é dentista, então de madrugada alguém ligava para ele, na época nem ligava, tinha um bip. Quem que lembra do bip aí? Tinha um bip, tinha um pager, né? O Matheus está aqui na gravação aqui no estúdio comigo, está rindo da minha cara aqui, né? Matheus, que é membro aqui do ICD, e tá rindo porque o pager, bip, havia isso naquele tempo de verdade, havia pager, bip, tocava lá e ele tinha que ir atender alguém ou no hospital, ou no consultório dele, e aquela pessoa, movida pela dor, saía de casa às 3 horas da manhã. Agora você imagina, 20, 30 anos atrás, a pessoa saía de casa às 3 horas da manhã, né, tudo escuro, não tinha tanto carro assim no Brasil e tal, porque estava com dor, tá? Mas eu nunca vi ninguém, acho que dentista nenhum, se tiver algum me assistindo, alguém ir fazer uma limpeza dentária, que normalmente é uma coisa que te dá prazer, que te deixa feliz, às 3 horas da manhã. Não. Uma pessoa, ela busca, né, se livrar da dor com muito mais força do que o que busca o prazer. Você quer ver uma coisa interessante? Nós sabemos o que tem que ser feito. A gente sabe que deve malhar, a gente sabe que deve ter um corpo cada vez mais sarado, mas não tem feito isso. Mas por quê? Porque aquilo é um aprendizado racional, não está no teu emocional. Mas você é capaz de fugir da dor com mais intensidade. Por exemplo, digamos que você tem uma memória negativa sobre a academia e te dói lembrar, porque lá você teve um acidente, se machucou, sei lá o que. Você não pisa naquela academia, mesmo sabendo que ir para ela e malhar vai te dar todo um prazer, uma estrutura corporal diferenciada. Entenda, o prazer também é algo importante e a gente precisa associar muitas vezes o prazer ao nosso processo de transformação. Você quer ser um profissional de excelência e você sabe o que é que tem que ser feito. Tenta lembrar comigo o que é que tem que ser feito. Leitura, assistir a vídeos, assistir a palestras e tudo isso que você tem que fazer. Normalmente algumas pessoas falam o quê? Ah não, tem que ler aquele livro. Já vi isso acontecer. E tem que ler até o final? Bom, se você quer informação, tem que ler até o final. Um vídeo, tem realmente que assistir esse filme e tal, e tal, e tal. Por exemplo,
Tem. Se você continuar associando dores ao seu processo, você nunca vai ter um aprendizado efetivo. O interessante é aprenda isso e nunca mais esqueça. Eu preciso transformar aquilo que é dor na minha vida em prazer. Quando você consegue transformar o que é dor no que é prazer, você consegue liberar mais dopamina e essa dopamina cerebral vai aumentar o teu poder de motivação. A tua motivação de fato vai crescer. Eu estou te explicando neurologicamente como é que funciona o processo de coaching, como é que funciona o processo de treinamento, para que você entenda que isso é real, tá? E aí nós temos também a liberação do ácido gama-aminobutírico, lindo, né, esse nome, mas fica com o nome GABA, né? O GABA, ele é um neurotransmissor também que vai te trazer o alívio da ansiedade. Quanto mais prazer você tem na vida, quanto mais você é satisfeito com a tua vida pessoal e profissional, mais você tem alívio do processo de ansiedade. É difícil que você tenha ansiedade, tá? Estimular o nosso cérebro, gente, é muito mais do que uma coisa bonitinha, muito mais do que uma coisa que está na moda, é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade, porque vai te trazer mais felicidade, vai te trazer mais amor, vai te trazer mais satisfação profissional e financeira e vai te transformar num profissional melhor de fato. Então, toda vida que você tem prazer, você otimiza o seu sistema nervoso central, você otimiza-se para ter, de fato, como é que eu posso dizer, um crescimento, uma felicidade, uma plenitude e resultados. Resultados positivos, resultados financeiros e resultados profissionais. Então, o meu objetivo maior com essa série é te levar a entender essa máquina maravilhosa que você tem e como usá-la de fato, como efetivá-la de fato e conseguir também pegar o meu trabalho, o trabalho de coaching, o trabalho de mentoring e te comprovar, te provar que existe uma ciência por detrás disso daqui. Agora eu vou te mostrar outra ciência, eu vou te mostrar agora uma mágica que eu vou fazer essa lousa desaparecer, tudo que tem aqui, novas informações. Quer ver? Ó? 1, 2, 3 e... Então, olha a mágica acontecendo, você está vendo agora que o nosso quadro mudou, né? São os efeitos especiais aqui do ICD. Bom, eu quero te falar uma coisa que, se você lembrar, na outra tela estava bem aqui, eu trouxe para cá, que é a chamada emoção pré-cognitiva. O que é que significa isso? Na verdade, assim como nós temos o armazenamento de informações como fórmulas, endereços, nós também temos o armazenamento emocional. Nós temos, na verdade, o que a gente chama de sistema de registro emocional. E olha só que interessante, vem aqui comigo. Esse sistema de registros emocionais faz com que a gente, toda vida que esteja diante de uma situação que requer de mim, aliás, que me dá o mesmo estímulo, por exemplo, digamos que você teve um momento na sua vida onde você foi assaltado e alguém estava de bicicleta. Então, toda vida que você chegar na rua e ver alguém de bicicleta numa rua escura, você vai ter aquele gatilho automático e vai sentir medo daquele momento. Então, isso é chamado de emoção pré-cognitiva, porque você está lembrando. Isso, na verdade, é uma espécie de memória emocional para você. Agora, o interessante é que essas nossas memórias pré-cognitivas são capazes de atingir a nossa memória funcional, ou seja, a nossa memória racional. Ou seja, se eu estou, por exemplo, aqui, digamos, prestes a fazer uma prova, prestes a fazer um exame de ordem, uma prova de vestibular, um teste de mestrado, e por algum momento a minha emoção ela ativa algum gatilho meu, um gatilho traumático, um gatilho negativo do passado, automaticamente eu vou estar prejudicando a minha memória funcional. Então, o meu rendimento em termos de memória vai cair significativamente. É por isso que a gente fala que as pessoas que estão estudando para fazer uma prova qualquer, como eu acabei de falar, um concurso, exame de ordem, enfim, alguma coisa do tipo, são pessoas que precisam muito do equilíbrio emocional. 60% do sucesso de uma pessoa num exame, numa prova, provém da sua capacidade de estar com a sua inteligência emocional a pleno vapor, do seu estado emocional ser bastante positivo. Bom, então, toda vida que nós estamos diante de alguma situação, toda situação ela é analisada do ponto de vista racional e emocional também. Digamos que você esteja, por exemplo, conhecendo um lugar novo. Digamos que é a primeira vez que você vai, por exemplo, ao Rio de Janeiro e você está de frente para o Cristo Redentor. Naquele exato momento, as suas amígdalas buscam comparações emocionais. Por exemplo, quais foram as vezes em que eu estive tão bem, quais foram as vezes em que eu vi algum lugar tão bonito. Tanto é que, costumeiramente, alguém pode dizer assim: nunca vi uma coisa tão linda na minha vida. Como é que ela sabe? Porque ela começou a fazer comparações tanto racionais como também emocionais. Então, o tempo todo nós estamos fazendo comparações racionais e emocionais porque nós temos um registro nas amígdalas, e aí, se você não sabe o que são ou não está entendendo alguma coisa sobre elas, eu te aconselho a voltar no vídeo 1
no nosso canal, e no vídeo 1 sobre o sistema nervoso você vai estar entendendo sobre a inteligência emocional, qual é o papel das amígdalas, mas é um papel muito forte. Elas, como membro do nosso sistema límbico, atuam juntamente com o nosso neocórtex. Então, lembrando, o nosso córtex cerebral, o nosso neocórtex, que é o procedimento que vai te levar à razão. Quer ver? Olha só, aqui nós temos a razão, tá? Essa razão. E aqui, no sistema límbico, nós temos a emoção. Então, razão e emoção precisam andar juntas, precisam estar toda hora juntinhas. Eu preciso treinar a minha emoção para que o meu racional seja extremamente eficiente. O quanto pais, por exemplo, investem nos seus filhos na questão da educação. Pagam em escolas particulares, cursos de idiomas, faculdades, muitas vezes caríssimas, para investir na razão. Sendo que a razão, o sucesso de uma pessoa, provém 40% da razão e provém 60% da questão emocional. Então, é preciso que a pessoa passe por uma escola emocional. É preciso que você faça treinamentos constantemente de inteligência emocional para que você consiga, de fato, ser uma pessoa que tem uma performance elevada a partir da inteligência emocional. Então, a nossa performance intelectual ela depende totalmente da interação da minha razão com a minha emoção. Isso é fantástico. Não adianta você apenas ler sobre isso, não adianta você apenas ouvir alguém falar sobre isso, é preciso viver situações, é preciso fazer seminários, como nós temos também um seminário F4 de inteligência emocional, que trabalha essa inteligência emocional em 4 fundamentos, mas não vai adiantar eu te falar, como eu acabei de dizer, você tem que viver essa experiência. Bom, então, uma coisa interessante, nós vivemos uma era onde está cada vez mais comum a depressão e cada vez mais comum o estresse. E aí, claro que existe a depressão do ponto de vista clínico, tratada via medicamentosa, porque a pessoa não está tendo a produção de neurotransmissores suficientes para a sua atividade cerebral. Mas existe também a depressão causada pelo ambiente e comportamento, isso é muito fácil. Pessoas que acumulam experiências de falta de sucesso, endividamento, crise no relacionamento, você que está com o seu relacionamento em crise, isso afeta significativamente o teu rendimento e isso vai te levar a uma redução da atividade do hipocampo. E se você lembrar bem, nós conversamos aqui e vimos que o hipocampo é uma estrutura também do nosso sistema nervoso central. Na primeira aula eu falo sobre isso, na aula 1. E ele é responsável pelo armazenamento de informações sem emoção. Ele é responsável pela emoção. Nesse momento agora, além de processar isso com o seu córtex cerebral, você também está armazenando as informações que nós estamos aqui trocando via hipocampo. Então, toda vida que a pessoa tem a depressão, sobretudo quando a depressão ela está acompanhada do estresse, é fatal que a pessoa tenha redução da atividade neural. Quer dizer que se eu estiver estressado e se eu estiver também com princípios de depressão ou em depressão, eu posso, entre aspas, emburrecer, né? Eu posso ficar com a minha inteligência racional afetada, o meu pensamento, o meu raciocínio, é óbvio. Pessoas que estão com depressão, que estão passando por uma situação de estresse, estressadíssimas, vão ter o rendimento muito menor na vida profissional, na vida estudantil, na vida intelectual, por conta desse processo depressivo, porque a carga de hormônios liberados no estresse vai ser voltada justamente para atacar essa questão. Entenda, quando em estresse, quando em medo, quando em pânico, eu não sou um animal racional. Eu sou um animal que vai buscar bater, lutar, fugir, correr. Então toda a minha fisiologia corporal se prepara para isso. Ela não se prepara para que você tenha desempenho intelectual. Isso é um fato. Bom, e aí você vai ter uma sobrecarga do seu sistema nervoso central, você vai ter uma sobrecarga do seu cérebro e, consequentemente, a pessoa passa a ter um desempenho, uma performance muito menor do ponto de vista cerebral, do ponto de vista intelectual, e aí acaba por ruir. É nesse momento em que acontece um sequestro emocional. Não existe o sequestro racional. O meu racional não pode sequestrar o emocional. Senão seria fácil. Imagina uma pessoa que termina um relacionamento, que está em crise, está chorando, ela poderia racionalmente dar uma informação. Eu vou parar de chorar agora e eu vou tomar o controle da minha vida. Isso exige um sacrifício muito maior. É muito mais fácil que a emoção tome a razão da pessoa. É o fato de que alguém, por exemplo, às vezes está dando uma aula, já vi cenas como essa, quem não já viu, o professor se levanta, pega o telefone celular da aluna e joga aquele telefone celular no lixo. Isso já aconteceu. Uma pessoa está no trânsito e de repente pega um objeto, vai lá e mata a outra de trás, que buzinou para ela. Então esse é o momento do sequestro emocional. E isso é muito mais comum do que o que a gente imagina nos dias de hoje. Bom,
A nossa mente subconsciente, ela passa a vida inteira, sobretudo na nossa infância, captando, nós somos uma parabólica quando mais novos, captando informações do ambiente, captando informações que são importantes, e essa mente subconsciente, ela funciona como se fosse um disco rígido. Até coloquei aqui, né, um HD, aquele HD que vai ficar armazenando informações, que vai ficar armazenando o que você sentiu, viu, cheirou, todas as emoções que te aconteceram. E quem são os programas que rodam nesse HD? Ora, muito fácil. Os programas que rodam nesse HD são os seus comportamentos, os comportamentos que você teve a vida inteira, os comportamentos que você presenciou, que foi ensinado para você por alguém que te ensinou o comportamento ou se comportou e você espelhou aquela pessoa. Porque sim, nós somos seres que espelhamos muito a estrutura dos outros. Vai ter uma aula, eu vou estar te falando sobre neurônios de espelho, a nossa comunicação do Wi-Fi cerebral. Eu vou ter um estímulo, né, e uma reação. E isso aqui é uma coisa natural. Todas as vezes em que eu estiver sobre um mesmo estímulo, eu vou ter uma mesma reação. Pode notar, se você quer mudar os seus resultados, você tem que mudar o tipo de estímulo que você tem e a via neural que você tem para interpretar um estímulo. Para não entender aquilo como uma ofensa. Por exemplo, imagina uma pessoa que está com peso acima da média. Aquela pessoa só de ouvir a palavra gordo, ela já se sente ofendida, já é uma via neural para ela de ofensa, uma via neural de agressividade. A partir do momento que aquela pessoa, a partir do momento que aquela pessoa faz uma redução, uma cirurgia bariátrica e perde peso, e a partir do momento que aquela pessoa não é mais gorda, ela pode ainda ouvir a palavra gorda e se doer, se ela não virar a chave neural. É por isso que pessoas que passam por cirurgias bariátricas precisam de um acompanhamento para que ela possa interpretar e encarar a vida dela como sendo um fato novo a partir de agora. A nossa mente consciente, ela na verdade, gente, é um dado super interessante. Ela estimula, ela processa estímulos com muito menos volume do que a nossa mente subconsciente. Nós temos basicamente 40 estímulos conscientes processados por segundo. Conscientemente, você está me vendo de onde agora? Do seu celular, do seu tablet, do seu computador? Conscientemente, você está vendo que a minha camisa é azul, que o quadro é preto? Conscientemente, tem algumas informações que você tem agora. Mas, por outro lado, existe algo no teu inconsciente que está me comparando a um professor que você teve, que está comparando a minha fisionomia a alguém. É muito comum alguém olhar para mim e dizer, você parece com fulano de tal, com cicrano, beltrano, enfim, deve acontecer com você também. Então, o nosso subconsciente começa a trazer à tona memórias inconscientes. Só que não são 40 por segundo, são 20 milhões por segundo. Então, a nossa mente subconsciente, o que nós temos abaixo daquilo que é aparente, é muito maior do que aquilo que eu te mostro aparentemente. Bom, então eu espero que mais esse vídeo tenha feito a diferença na sua vida como um profissional, como uma pessoa de sucesso. Espero estar te ajudando a impactar. Peço a você que compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam, né? Vai ser minha primeira fala sobre isso, então vai ser assim, ó, dá um like no canal aí, assina nosso canal, tá bom? Compartilha e leve essa informação. Eu quero trazer sempre para você informação relevante, informação de conteúdo, informação pesquisada para que você tenha um alto desempenho profissional. Um grande abraço.